Olá, povo de Deus! Mais uma palavrinha aqui ao seu coração. Mais uma palavrinha a qual venha despertar você. Que o povo de Deus se desperte com a sua palavra. Que o povo de Deus busquem a sua palavra. Busquem se fortalecer na palavra do Senhor. Amém? Palavra essa que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naquele dia havendo muito grande multidão e não tendo o que comer. Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Glorificado seja Deus, glorificado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, eterno Pai, abençoa-me, Pai, a minha mente, o meu coração. Dá-me sabedoria, Pai, para que eu possa narrar essa palavra ao coração das pessoas. Que nesse momento, abra o seu coração para receber do Senhor essa mensagem. Receba e guarde e tenha fé, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Meus amados, a palavra de Deus já começa dizendo: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer. Não tinha o que comer porque ali eles estavam no deserto. Chamou a si os seus discípulos e disse-lhe, tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Ali eles acompanhavam, ouvindo o que Jesus falava. Cada um uns ouvia e seguiam. Uns eram curados, outros eram libertados. E todos viam o que Jesus fazia a todos ali naquele momento. No versículo 2 do capítulo 8 de Marcos, a palavra de Deus diz: tendo compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. No versículo 3, e se os deixarem ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, devido à multidão estar ali há muitos dias e vinha de longe, o Senhor sabia que muitos não iriam aguentar, porque a carne é fraca, né?
Então o Senhor conhecia a cada um que ali estava, como o Senhor conhece a cada um de nós. Então o Senhor disse que era bom que alimentasse aquele povo, porque já fazia muitos dias que eles o acompanhavam. Então, no versículo 4, e os seus discípulos responderam-lhes: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Eita glória! Aleluia, Deus! Isso foi uma pergunta que os seus discípulos fizeram a Jesus. Mas eles se esqueceram que ele estava com aquele que podia tudo e todas as coisas naquele que o enviou. Então, como eu e como você, se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que crer que para Ele tudo é possível. Nós vemos que os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. Mas ele lhe disse, e os seus discípulos responderam-lhes: donde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Eita glória! É no deserto que tu se encontra, onde Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa e na tua família. Basta só você crer que aonde você se encontra, no meio do deserto que você se encontra, é lá que Jesus vai fazer o milagre acontecer. É lá que Jesus vai fazer com que ele seja glorificado. Se você crê, tome posse dessa palavra. No versículo 5, e perguntou-lhes, quantos pães tendes? E deram-lhes 7. E disseram-lhes, 7. Apenas 7 pães. No versículo 6, e ordenou a multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. No versículo 7, tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante, que colocasse diante deles também os 7 pães e os peixinhos. Talvez aquilo aos olhos de todos aqueles que se encontravam ali, dos seus discípulos que sabiam a multidão de pessoas que tinha ali, para eles era impossível que alguém saciasse a fome daquela multidão que ali se encontravam. Mas nós vemos que as coisas para Deus tudo é possível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então eu não me canso de dizer para você, faça o possível e entregue o impossível nas mãos daquele que tudo pode. Tá difícil, tá? Não tá sendo fácil. Tem sido difícil na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. As dificuldades têm vindo diariamente. Mas tudo isso é para que o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cresça dentro de nós, para que a fé dentro de nós aumente, para que nós creamos que Ele vai fazer o possível e o impossível acontecer nas nossas vidas. Porque até aqui tenho sustentado o Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tudo que nós temos passado aqui na terra. O Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Nada sai do controle dele. E se ele está permitindo que você esteja passando por algo, não murmure, não desanime, continue na fé. Pois o Senhor é fiel para cumprir com todo aquele. Nós vemos que lá no começo da Bíblia, o Senhor fez uma promessa. O Senhor fez uma promessa e todo aquele que crê, muitos, os que não viram,
os que não alcançaram a promessa, mas aqueles que ficaram alcançaram as promessas do Senhor. E foi grande o que o Senhor fez na vida deles. A mesma coisa é eu e é você. Se nós permanecermos no caminho do Senhor, se nós permanecermos, fazemos a vontade do nosso Deus, Ele é fiel para cumprir na nossa vida, conforme Ele tem nos prometido dentro desta palavra. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida, você pode ter certeza. Aqui nós vemos que os próprios discípulos de Jesus, que eram para fazer tudo caladinho, eles não fizeram. Eles ainda questionaram, ainda perguntaram como que ia satisfazer aquele grande povo, aquela tão grande multidão no deserto. Como? Mas para Deus tudo é possível. Para Jesus Cristo tudo era possível. Por quê? Porque Deus tinha enviado Ele para que Ele cumprisse na terra a vontade do Pai. E Ele cumpriu com tudo aquilo que o Senhor fez. Ordenou para que Ele cumprisse, Ele cumpriu. Conosco não é diferente, meus amados. Se você ainda não aceitou a Jesus, mas aceite a Ele, você verá o quão grande é os mistérios de Deus na nossa vida. Mesmo você não sendo evangélico, mesmo você não sendo uma pessoa de Deus, mesmo talvez você indo na igreja de ano em ano, porque tem pessoas que dizem, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso ou aquilo, mas não frequenta a casa do Senhor. É tão ruim, meus amados, quando a gente não frequenta a casa do Senhor. Tem alguns dias que por causa dessa enfermidade que está no mundo, eu não tenho ido à casa do Senhor. Mas eu sinto a falta. Tem uma semana que eu não estou indo à casa do Senhor por causa dessa enfermidade que se encontra no mundo. Mas eu sinto falta de algo, falta algo dentro de mim quando eu fico dias sem ir na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque ali é um lugar onde nós vamos se alimentar. Ali é um lugar onde nós vamos sentir a presença do Senhor. Em nossas casas nós oramos, nós buscamos a Deus, nós louvamos, nós glorificamos, mas quando nós vamos para a casa do Senhor, lá nós nos enchemos. Porque ali há uma corrente. E a palavra de Deus diz que tudo que será ligado aqui na terra será ligado no céu. E onde tiver 2 ou 3 pessoas ali, Ele está. E muitas das vezes nós ficamos fracos sem ir para a casa do Senhor. Vem aquela fraqueza, vem aquele desânimo e vem os problemas quando nós ficamos só dentro de casa. Vem os problemas. Quando nós vamos para a casa do Senhor, aquilo nos enche. Nós se enchemos da presença do nosso Deus. Se você soubesse o quanto é bom, se você parasse para pensar, você não vai num bar, talvez você vai no bar todos os dias, você vai no bar ou numa mercearia, mas quando é para você ir à casa do Senhor, acontece 1001 dificuldades. Você já parou para pensar, para refletir sobre isso? Que o inimigo não quer que você vá para a casa do Senhor? Sabe por quê? Porque lá você vai se fortalecer. Lá você vai se encher do Espírito Santo. Por isso que o inimigo não quer que você vá para lá. Porque quando você vai, que você volta de lá para a sua casa, para o seu convívio, você volta restaurado. Você volta com a bateria carregada. O inimigo não quer por causa disso, que o inimigo não quer que você recarregue as suas baterias. O inimigo não quer que você se fortaleça. Ele quer você fraquinho, para que ele pise, maltrate, calunie, faça tudo com você. E quando você está na presença do Senhor, você pode até passar por todas essas coisas, mas o Senhor te dá sabedoria para que você atravesse em paz, com cautela, com ânimo, com perseverança. Por isso que o inimigo coloca tanta dificuldade para você ir para a casa do Senhor. Mas olhe se para o boteco há dificuldade. Passa um amigo, aí você diz, eu não vou não, porque eu não tenho dinheiro hoje não, amigo. Bora, eu pago.
Mas para a casa do Senhor, quando é para nós ir, há dificuldade. O inimigo usa num transporte para não ir buscar. O inimigo usa em qualquer coisa para que nós não vamos buscar alguém para a casa do Senhor. Porque ele não quer que aquele lugar encha-se da presença do Senhor, que as pessoas saiam lá preenchido. O inimigo não quer, ele coloca dificuldade. E muitas das vezes nós caímos nas armadilhas do inimigo. Nós caímos na cilada do inimigo. Você vê que aquelas pessoas, voltando aqui à palavra, aquelas pessoas eram multidões. Mas o Senhor disse que era bom que alimentasse, porque muitos dias que eles estavam com ele. Porque se continuasse daquela forma, muitos desfaleciam, muitos fracassavam. Muitos talvez não iriam aguentar, porque o Senhor sabia. O Senhor sabe que a nossa caminhada não é fácil. Mas para isso nós precisamos do alimento do pão. E também nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é buscando na casa do Senhor. E se você não quer ir buscar a casa do Senhor, não quer ir para a casa do Senhor, convide a casa do Senhor para ir na sua casa. Convide, seja forte o suficiente para dizer, eu vou chamar a casa do Senhor para vir na minha casa. Se é tão difícil você ir à casa do Senhor, convide a casa do Senhor para ir na sua casa. Que eu tenho certeza que os homens que o Senhor enviou vai com a maior alegria para a sua casa louvar e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Convide. Se você não tem, se há alguma dificuldade de você ir à casa do Senhor, convide a casa do Senhor para ir à sua casa. E diga, vocês estão convidados. A casa do Senhor está convidada para ir à minha casa. Nós vemos, meus amados, que Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu queria ver a Jesus. Mas a multidão era grande, ele não conseguia por a sua mínima estatura. Ele não conseguia. Mas o Senhor, vendo o esforço de Zaqueu, o Senhor disse, Zaqueu, desce-te depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Olha como isso é maravilhoso. O Senhor se convidou-se a ir à casa de Zaqueu. Olha como isso é maravilhoso. Então, se é difícil você ir à casa do Senhor, convide a casa do Senhor para ir à sua casa. Talvez você sozinho indo para a casa do Senhor, você não venha de lá tão forte o quanto você chamar a casa do Senhor para vir à sua casa. Para repreender todo o mal, para que a palavra de Deus entre na sua casa. Convide-a, para que a casa do Senhor vá até a sua casa. E sinta a diferença, para aí você vai voltar aqui e vai dizer, meu irmão, eu fiz aquilo que o Senhor falou. Eu fiz aquilo que o Senhor usou para te fazer, para te pedir, para que eu levasse a casa do Senhor dentro da minha casa. Aí você volta aqui nesse vídeo e diga se não mudou algo na sua vida. Faça isso e você verá a glória de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque o que Deus quer de nós é o esforço. Mas se nós não se esforçarmos, nós não fizer nada para nos esforçar, para que o Senhor se agrade do sacrifício que nós faça, nós estamos andando em vão. Amém, meus amados? Nós vemos que aqui, até os discípulos do Senhor, como satisfazê-los de pão aqui no deserto. Mas Deus é maravilhoso. E Ele tinha enviado o seu filho ali para fazer o impossível acontecer. Então o impossível vai acontecer na sua vida. Basta só você crer. Como o Senhor perguntou quantos pães tinha. Eles disseram 7. E alguns peixinhos. Para saciar a fome daquela multidão que era tão grande. Que seguia a Jesus. No versículo 8, e comeram e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Olha, meus amados, eles saciaram a fome
de todos aqueles que se encontravam ali. Era uma grande multidão. Pois nós vemos aqui no começo, a palavra de Deus diz que era uma multidão. Era uma multidão. Então ali não tinha a quantia certa, né? Era uma multidão. Sabia, a palavra fala que era muita gente, né? Era uma multidão, era muita gente. Para 7 pães e alguns peixinhos. Mas para Deus tudo é possível. Naquele que crê, tudo isso aconteceu. E o que sobrou, depois que todos saciaram-se, sobrou ainda 7 cestos cheios. Para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda sobraram. Todos foram saciados e ainda sobraram 7 cestos. Tudo isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que na sua casa estiver faltando algo, mas se você crê, tudo é possível para aquele que crê. E você vai sentir, vai ver que Jesus vai fazer um milagre na sua vida. No versículo 9, e os que comeram era quase 4.000 e despediu-os. Olha, meus amados, era quase 4.000, a palavra fala. No começo, a palavra fala de uma multidão. Aqui no versículo 9, a palavra fala, e os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Glorificado seja Deus. Então, meus amados, nós vemos a grandeza de Deus. Era 7 pães e alguns peixinhos. Agora, para saciar a fome no deserto de quase 4.000 pessoas. Por aí nós vemos a glória de Deus. O tamanho da glória de Deus na vida daqueles. Isso também é na sua vida, se você crê. Talvez na sua casa tenha um pouco, mas é com esse pouco que o Senhor, que você está sustentando a sua casa, que Deus está fazendo com que você sustente a sua casa. Talvez na sua casa está trabalhando só você, ou só a sua esposa, ou só o seu pai, ou só a sua mãe, eu não sei. Talvez está trabalhando só uma pessoa na sua casa. E talvez tenha uma multidão, talvez tenha 5 ou 6 ou 4, ou não sei quantas pessoas tem. Mas o Senhor não tem deixado faltar o necessário na sua casa. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel para cumprir na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida daquele povo, como o Senhor cumpriu, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida, se você crê. Então crê somente. E se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite a Ele e veja a glória dEle na sua vida. Porque Deus é maravilhoso. Ele entregou seu único filho por amor de mim e de você. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus lhe ilumine, que Deus lhe guarde. Amém? Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado por essa mensagem, Pai. Mensagem essa que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 9. Uma palavra muito linda, onde em outras narrações nós vemos narrações lindas. Mas até aqui me usou o Senhor dessa forma. Então eu agradeço em nome de Jesus pelo que o Senhor colocou em meu coração para me falar através dessa palavra. E desde já eu agradeço em nome de Jesus a Deus por essa palavra e a você que vai ouvir essa mensagem até o final. E se você ouvir essa mensagem até aqui, se inscreva nesse canalzinho e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas ouçam o que Deus tem a fazer na sua vida e na sua casa e na sua família, como Deus fez na vida daquele quase 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixinhos. O Senhor saciou a fome de todos e ainda se sobrou 7 cestos cheios. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Querido Deus, Pai maravilhoso, já venho te agradecer, Senhor, por essa palavra. Já venho pedir, meu Pai, que o Senhor chegue nos hospitais, nos presídios. Que o Senhor chegue, meu Pai, naquelas casas onde há tribulação. Oh, querido Deus, que o Senhor chegue aonde há a depressão, aonde há insônia,
Onde há ansiedade, meu Pai, chega curando. Onde há tempestade, Senhor, chega acalmando. Onde é calúnia, meu Pai, que o Senhor chegue quebrando para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, aonde quer que se encontre um enfermo, que o Senhor chegue, meu Pai. Oh, Pai, chega nas casas onde há necessidade. Chega, meu Pai, em nome de Jesus, curando, libertando e salvando, para que todo aquele que em Ti crê, meu Pai, seja salvo, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que se encontra aí afastado dos caminhos do Senhor, volte-se para Jesus, pois Ele está voltando. E Ele te aceita. Não importa se você tem buscado e não tem encontrado, mas busque a Jesus verdadeiramente, para que Ele aceite você e leve você para o Pai. Aceite a Ele para que Ele te leve, te apresente ao Pai. Amém? Que Deus seja louvado na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda um outro dia, uma outra oportunidade para que nós possamos falar mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus o abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.